E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando e escrevendo para o blog a respeito de Caim e Abel. A história dos dois é uma história muito interessante e dá para a gente tirar muito proveito para a nossa vida cotidiana. Nós sabemos que os dois eram irmãos. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Mas os dois, apesar de serem irmãos, eles tiveram talentos diferentes e também índoles diferentes, caráteres diferentes. O caráter de Caim não era bom, talvez por conta do caráter bom do seu irmão. Você sabe que quando não há luz, as trevas imperam. Mas com a presença da luz, as trevas se manifestam e vão embora. Então, eu creio que o bom caráter de Abel fazia com que o caráter mau de Caim se manifestasse. Assim eram os dois. Então, o que aconteceu? Quando o sujeito é mau, ele está sempre querendo provar para os outros que ele é o melhor, que ele é bom. É aquela história da disputa entre dois. Quando a pessoa tem má índole, ela está sempre querendo disputar com a pessoa de boa índole que ela é melhor. Então, por conta disso, Caim veio a fazer uma oferta ao Senhor, apresentar uma oferta de sacrifício ao Senhor. Eu creio, acredito, que ele queria mostrar para o seu irmão que ele era espiritual, que ele era de Deus. Só que, quando ele apresentou a sua oferta para Deus, a oferta dele foi pesada. Porque quando nós apresentamos nossa oferta no altar, essa oferta, na realidade, é pesada pelo espírito do altar. Quer dizer, o Deus que está no altar pesa o nosso espírito através da nossa oferta. Quer dizer, você apresenta uma oferta a Deus, o seu espírito é provado. Se a sua oferta é aprovada, é sincera, então essa oferta é aceita. Se a sua oferta é provada, é pesada e não aprovada, é insincera, tem algum sentimento mal dentro de você, então o espírito da oferta, ou melhor, o espírito que recebe a oferta, o Espírito Santo, ele não aceita a oferta. Foi o caso de Caim. A oferta de Caim não foi aceita por conta do espírito mau que estava nele, do mau caráter que havia nele. Ele queria fazer oferta, ele estava fazendo oferta, não para agradar a Deus, mas para mostrar para o seu irmão que ele era melhor, era mais santo, era religioso, era mais caridoso. Consequentemente, Deus não aceitou, porque pesou-lhe o espírito, pesou-lhe o coração. Ora, minha amiga, meu amigo, é bom fazer uma reflexão a respeito disso, porque
Caim foi rejeitado. Quando ele foi rejeitado, ele estava querendo mostrar-se que era melhor do que o irmão. Mas quando ele foi rejeitado por Deus, então foi a gota d'água. Ele foi lá e matou o seu irmão. Matou por conta da inveja. Matou por conta do desespero dele de ter perdido. Porque o irmão também ofereceu a oferta. A oferta foi aceita, mas a dele não foi aceita. Então ele irado com aquela situação, porque ele provou que não era o melhor, que ele era o pior. Então ele foi lá, com raiva, matou o seu irmão. Então tem muitos irmãos que vivem a querer o mal dos bons irmãos, dos verdadeiros irmãos, dos sinceros, dos puros de coração. Então, esses irmãos que são fariseus, hipócritas, são como os escribas hipócritas. Eles são como sepulcros caiados, esperando o momento para abrir a sua boca e engolir os sinceros. Ora, a oferta deles não é aceita diante de Deus. A oferta dos sinceros é aceita diante de Deus. Então, isso faz a diferença entre irmãos e irmãos. Faz a diferença. E você que está me assistindo nesse momento deve fazer uma autoavaliação. Porque se a sua oferta não for agradável a Deus, ela não serve. Ela não serve. Ela não vai trazer os benefícios que você está querendo. Porque de um coração mau, de um mau caráter, pode sair alguma coisa boa? Nem a oferta é boa, nem o sacrifício do mau caráter é bom. O sacrifício só serve se a pessoa tiver um bom caráter. Está certo que você pode ser uma pessoa, às vezes você é uma pessoa que tem um bom caráter, uma boa índole, embora você esteja vivendo no pecado. Mas o seu coração é bom diante de Deus. Então Deus aceita a sua oferta. Mas se o seu caráter é mau, é perverso, é invejoso, então ele não é aceito, o sacrifício não é aceito. Então, você deve fazer uma autoavaliação para ver se você pode subir os sinais, se você deve subir os sinais. Porque não se, eu repito, não se trata de santidade, de pureza, né? De perfeição. Não se trata de caridade, não se trata de merecedor ou de merecedora, mas se trata o quê? De índole. Quando a pessoa tem uma índole má, ela pode ser até uma pessoa perfeita. Ela pode não roubar, não mentir, não adulterar, ela pode ser religiosa, mas a oferta dela não é aceita. Mas, por outro lado, se a pessoa é uma pessoa que tem feito coisas erradas, que tem pecado, mas tem uma índole boa, é uma pessoa que tem um coração bom, é uma pessoa que olha com bons olhos, mesmo ela estando no pecado, a oferta dela é aceita diante de Deus. Aí está a diferença. Por quê? Porque na oferta dela há fé, a pureza, a fervor, a fidelidade. Então, nós vemos que no caráter de Caim e de Abel havia um grande abismo, uma grande diferença. Então, muitas vezes a pessoa fica, mas por que não aceitou a oferta de Caim? Não aceitou porque o caráter dele era mau. Ele estava querendo disputar com o irmão. O irmão não estava nem pensando na disputa, mas ele
Caim queria disputar, ele queria mostrar para o seu irmão que ele era melhor do que Abel. Consequentemente, perdeu e foi até amaldiçoado. O seu irmão morreu, ele matou o seu irmão. Mas a morte do seu irmão não impediu do seu clamor chegar diante de Deus, porque o sangue dele chegou ou a clamar diante de Deus. É como o próprio Deus diz. Ele disse assim, o Senhor diz assim para Caim: que fizeste? O que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Quer dizer, mesmo morto, Abel ainda assim falava com Deus. Aliás, depois de morto, a sua oferta se tornou melhor ainda, se tornou perfeita. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Deus.